Muito obrigado, então, pelas respostas. Acho que a gente pode ir começando. Uhum. Eu acho que eu vou explicando a estrutura do curso e depois eu passo a palavra Beleza. para a Milena e já tocam o primeiro encontro. Bom, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Wander Gabriel Camargo, eu sou licenciado em História pela URGS e mestrando atualmente. Sou um dos integrantes do projeto Ergani e eu vou explicar para vocês um pouco da estrutura e funcionamento da oficina, assim, antes de passar a palavra para o Bruno, para a Milena e para o Luiz. Bom, como vocês puderam ver pelo cronograma da oficina, a gente tem 3 encontros, que eles têm em volta de 2 horas cada encontro, que a gente vai dividir em 2 partes, com um intervalo de uns 15 minutos, geralmente, entre essas 2 partes. E aí, alguns de vocês eu já vi que já entraram na turma do Google Classroom, que a gente criou. Por lá a gente vai mandar os materiais, leituras e vídeos obrigatórios, assim, e de sugestão para quem quiser e quem puder dar uma olhada. E por lá também a gente vai receber as atividades obrigatórias, desses encontros. Não é nada muito complexo, mas é mais para a gente acompanhar o quanto vocês estão conseguindo construir junto com a gente a partir do que a gente vai vir discutindo aqui, né? Até porque a gente se propõe como uma oficina mesmo, não como um curso, pensando bem essa questão de produção em conjunto. A oficina tem certificado também, e para a gente conseguir fazer essa certificação de vocês, o modo que a gente estabeleceu de presença vai ser da seguinte forma: ao longo da aula, acho que provavelmente vai ser depois desse intervalo de 15 minutos, a gente vai dar um número para vocês. E aí vocês anotem esse número, e aí no final dos 3 encontros a gente vai mandar um formulário, e aí vocês anotem lá nesse formulário esse número que a gente deu para vocês ao longo do encontro. E aí a gente vai poder ver a presença de vocês e tal. E a gente vai estar gravando esses encontros também. A gente vai disponibilizar lá no Google Classroom para vocês darem uma olhada, caso não consigam estar presentes de forma síncrona, né? Então, quanto a essa questão, vai ser possível, sim, ah, acompanhar, mesmo que não ao vivo, né? Eu vi que a Stephanie perguntou sobre o link do Google Classroom. Eu logo já estou mandando aqui o link para quem não conseguiu entrar ainda. E a gente também mandou um link no e-mail do grupo do WhatsApp para quem quiser estar participando, para a gente se comunicar de forma mais fácil ali, mas vai bem na vontade de vocês. Tanto a gente pode se comunicar por e-mail, pelo Google Classroom ou pelo próprio WhatsApp. Então eu passo a palavra para a Milena para ela dar início ao primeiro encontro. Obrigado, viu, gente? E qualquer dúvida, é só falar. Olá, boa noite a todos. Em nome de todos do Ergani, nós gostaríamos de dizer que estamos muito felizes com a participação de todos aqui no nosso primeiro encontro da oficina. Meu nome é Milena Ogawa, como o Vander disse, eu sou doutoranda em História na UFPEL, sou orientada pela professora Carolina Kesser, e eu venho estudando a agência política feminina no Principado Romano, e eu utilizo tanto fontes literárias, né, quanto a cultura material. Por isso a minha proximidade com o projeto Ergani, né, porque a minha pesquisa trabalha com essas fontes materiais. Daí a gente gostaria de ler aqui um pouquinho sobre vocês, por isso eu vou pedindo, se vocês puderem irem respondendo essas perguntas, eu vou até colocar aqui de novo no chat, para a gente conhecer um pouquinho de vocês e nas próximas aulas também tentar contemplar o que vocês escreveram, alguma coisa que vocês teriam interesse, né? Então, vou começar aqui pela Jaina. Boa noite, me chamo Jaina, sou formada em marketing digital e estou cursando arqueologia na Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de ser impactada com a prática da modelagem 3D para artefatos e entender como aplicar os avanços tecnológicos na minha área. Seja bem-vindo, então. A Stephanie, ela é de Curitiba, ela é professora de História e espero que a oficina me ajude com meus alunos mais novos, do 6º ano, porque sinto a necessidade
de estratégias mais lúdicas para manter a atenção deles. Eu também adoro a parte da arqueologia, então acho que vai ser super legal. Então a gente tem até vários tipos de plano de ensino, a gente vai falar um pouquinho deles, mas todos eles estão disponíveis para acesso de todo mundo. Então, a próxima, a Jéssica, ela é de São Paulo, atualmente ela é graduanda, né, em História Bacharelado e está pensando na formação dela voltada à área do patrimônio e espera agregar mais conhecimento a partir da oficina para lidar com esse campo de estudo. Seja bem-vinda também. O Matheus Martins é de Araguari, Minas Gerais. Ele é professor de História no ensino fundamental e espera ser impactado para conhecer e pensar em novas ferramentas e perspectivas de educação. O Rafael Costa, de Viçosa, ele não trabalha atualmente, e ele queria aprender muito e adora o tema, por isso que ele se inscreveu aqui na oficina, também bem-vinda. A Amanda, ela mora em São Paulo, ela faz doutorado no AMAI, ela inclusive esteve no LECA, se não me engano. Trabalha com arqueologia digital e educação, e a oficina irá me ajudar na confecção de arqueojogo, que será um produto do doutorado. Bem-vinda. O Rômulo Mazzocco, de Vitória, Espírito Santo. Ele é estudante de arqueologia e preservação do patrimônio, também é consultor em licenciatura cultural e está trabalhando na monografia dele com o tema de arqueologia digital com enfoque em arqueogame e pretende no futuro continuar produzindo na área. Todo conhecimento e meio de construir essa disciplina é bem-vindo, assim como tu. A Indira, ela está falando do Rio Grande, ela é estudante da FURG e faz graduação em arqueologia. A pergunta da Stephanie, eu acho que o Vander respondeu. O Joaquim falou que mora no interior de São Paulo, é graduando em História na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, se não me engano, em Uberaba. Faz estágio em uma escola pública e está em mais da arqueologia digital, aplicação. Ele está bem animado. Ali a gente colocou o link para vocês entrarem no grupo, né? A Débora fala de São Paulo, ela é graduanda em História e busca conhecer um pouco mais da área de arqueologia digital e futuramente usar também na profissão dela. A Pamela, ela é do Rio e atualmente de Belas Artes da UFRJ. Recentemente está pesquisando sobre dinâmica de preservação e achou interessante a proposta da oficina. Por último, a Joana, quem quiser escrever a seguir também, a gente depois lê no de Campos dos Goitacazes, lá do Rio. Ela é estudante de História, bolsista da UF e trabalha com Idade Média. Ela tem muita curiosidade sobre arqueologia e espera que o curso a respeito dessa área. Então, a gente gostaria... ler também do Marrone aqui, o último aqui. Ele é de São Paulo, graduando em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, eu acho. Está em um projeto de educação patrimonial. Está aplicando a arqueologia digital. Acredita que o projeto pode ajudar a aprender mais. Então, a gente gostaria de dizer para todos que a gente está muito feliz com as inscrições na oficina. A gente teve mais 75 permitia para a gente, era no máximo 100, mais os integrantes do nosso projeto, né? Vocês podem ver, né, essa oficina tem como nome ali, Oficina 3.0. A gente fica muito feliz de estar começando essa oficina com vocês, e ela é baseada também. Então, pode passar o slide. O nosso tecnologia digital na educação, né? Por que chama Ergane, né? Ergane é a deusa do labor. Conhecida nos seus epítetos
como ela é relacionada aos ofícios artesanais, sejam eles cerâmicas, escultura, fiação e ainda tecelagem, né? E por que ela é arqueologia digital na educação? Porque a gente quer concentrar todos os nossos esforços para trabalhar com a cultura material e produzir técnicas, metodologias e habilidades que sejam voltadas para a área da educação, né? Então, um pouquinho da nossa história, né? Ele é um projeto que ele não nasce dentro da universidade, né, num laboratório convencional, né, para se tornar um projeto de extensão, mas ele é criado de fora para dentro. Os idealizadores dele são esses 3 meninos aqui da fotinho, o Bruno, que vai falar logo a seguir, o Vander, que já comentou aqui com a gente, e o João, que vai falar nos próximos encontros com a gente. Então, por que eu coloquei a figura desse ônibus, né? Porque para esse projeto, ele é muito emblemático, né? Esses 3, eles, na vida universitária, né, assim como vocês, eles estavam indo para a URGS e começaram a conversar e se tornar amigos, né? E eles viram pontos de contato entre as pesquisas deles. O João ele trabalhava com cerâmica G, que é de um povo daqui, o Vander com cerâmica ática grega, né? E o Bruno ele trabalhava num laboratório chamado CTA. Esse último, ele é do curso de Física e os outros 2 do curso de História, né? Eles se formaram agora, nesse último semestre. Vander, Engenharia Física, só. Engenharia Física, sorry. E esses 3 foram conversando, né, sendo da mesma universidade, junto eles pensaram esse projeto desde a estrutura dele até uma aplicação dele, né? Então, para vocês verem como essas trocas são fundamentais, né? O próprio João, numa comunicação dele, ele vem falar que a ciência não se constrói na universidade, né? Mas também no próprio ônibus, no transporte público, né? E é por isso que a gente vai conversar essa noite em como transformar não só o que a gente vem produzindo com experiências de vocês para tentar aplicar na sala de aula, né? E esse logo desses 2 laboratórios, eu já vou falar um pouquinho deles para vocês e a importância fundamental de trabalhar em parceria com outros laboratórios. Então, pode passar, por favor. Então, esses 3 pesquisadores, né, já tinham essas afinidades, não só com a história, né, mas com a arqueologia, com a parte física também, da física. Então, eles começaram a fazer vários cursos de formação, né, inclusive com o Blender, que os nossos colegas vão falar a seguir, né, e eles começaram a frequentar vários desses cursos e pensar no projeto, né? A coordenadora atual do Ergani, né, porque ele se tornou institucional, é a professora doutora Carmen Gil, que é professora da URGS, né? E o Ergani, então, ele é registrado atualmente como um projeto de extensão. Nós somos em torno de 15 pessoas, né? Já tiveram outras pessoas, já saíram, porque momentos da vida passam e vão, né? Então, mas já estivemos presentes com parceria com mais de 10 instituições federais, né? E particulares, e somos um grupo que se reúne quinzenalmente de forma remota, né? E a gente, inclusive, deixa o convite para quem quiser participar, sempre é bem-vindo, né? Então, o objetivo do Ergani é criar e utilizar modelos digitais de artefatos arqueológicos para a produção de ferramentas, né? Sejam elas pedagógicas e que visem a democratização do acesso do ensino de história. Pode passar, por favor. Então, o CTA, que eu já falei para vocês, né? O que é o CTA? É o Centro de Tecnologia Acadêmica, é um laboratório, um centro que é da URGS, né? O Bruno vai falar um pouquinho mais aonde ele trabalha na pesquisa na universidade, né? E ele tem uma visão que a gente segue muito, né? Que é produzir tecnologia de forma livre e aberta, né? Antes de conversar com o Bruno, eu nem sabia o que significava ser livre e aberta. Para mim era tudo a mesma coisa, mas existem diferenças, né? O que é uma tecnologia livre, né? Segundo o Bruno, né? Quando se tem uma licença permissiva de um objeto, né? Quando você cria algo, né? E que ela não se utiliza em forma de patente, né? O Bruno depois pode explicar mais, se alguém tiver mais dúvidas, né? E aberto é como se documenta, né? Para depois outras pessoas poderem
reproduzir ou replicar essa criação. Então, ele vai falar um pouquinho também dos projetos que ele trabalha lá, né, que não é apenas com o Ergani, né. E esse é o espírito do Ergani, proporcionar esses diferentes materiais didáticos, né, para deixar de forma livre e aberta, né, sejam eles planos de aula, todas as formas de digitalizações que a gente faz, e os outros produtos que a gente vem produzindo ao longo desses anos que a gente está conduzindo o Ergani. Pode passar, por favor. O segundo laboratório que nos inspirou muito e que se torna um laboratório de extensão é o LIST, né, que é um laboratório também da URGS, né, e ele não é só da parte de história, né, ele também faz uma ponte com a Faculdade de Educação. Milena tá dando uma travada agora. Não sei se é só pra mim. Quem sabe se tu deixar No só o site áudio dele. aberto. Oi? Desculpa interromper, que tá dando uma travada agora. Quem sabe se tu deixar só o áudio ativado, ele não melhora, por enquanto. Ui. Melhorou um pouco? Melhorou, aham. Ai, desculpa. Capaz. O LIST, então, é esse laboratório de ensino de história e de educação e que busca essa comunicação, manter um diálogo entre a escola e a faculdade, né, a universidade, né? Então, existem materiais lá que os professores podem retirar, inclusive as nossas caixas pedagógicas, elas são. Pode passar, Bruno. Então, né, a gente vai falar um pouquinho, né? Como a gente falou, a gente trabalha muito com arqueologia, com educação patrimonial e história, né? Então, a arqueologia, ela tem um propósito fundamental de proporcionar às pessoas um aspecto humano, né? Então, o que a gente pretende, né? Os resultados da nossa pesquisa são nossos sentidos para a sociedade. Nesse sentido, a gente tenta dar algum significado ao conteúdo fora dos muros da universidade, né? Então, como e transformar ela em um objeto para que, por exemplo, na educação básica sejam escritas, né? O que mais esses objetos podem nos dizer? E não, como a gente vai falar, enfeite ou algo que complemente as fontes escritas, né? Mas como uma fonte que ela pode ser utilizada como fonte primária em um trabalho, né? A arqueologia digital, Bruno, você podia passar por gentileza? Eu não sei se eu estou travada. Então, em relação a esse conceito, né, a gente acaba aplicando ele, né, em várias técnicas, né? E a arqueologia digital não é só uma tecnologia, tem a ver muito mais com as várias etapas do trabalho arqueológico. Você pode trabalhar com ele desde a teoria, né, até fazer metodologias a partir da arqueologia digital e na própria prática arqueológica do dia a dia, né? Então, nós acreditamos muito na visão que a arqueologia digital ela deveria existir para nos ajudar no desempenho da arqueologia como um todo, né? O que existe, o que deveria, né, na verdade, existir são várias nessa utilização da digitalização do patrimônio como ferramenta para contribuir. Dá 2 cliques, por favor? Eu acho que não tá dando pra te ouvir direito, Milena. Oi? Não tá dando pra te ouvir muito bem. Tu quer continuar, Bruno? Não sei, talvez o João possa. Posso continuar assim. Uhum. Então tá. Valeu, Milena. Deixa eu só abrir a câmera aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Abrir a câmera aqui. Meu nome é João Vinícius, eu sou graduado em História na URGS e vou dar prosseguimento já, né, que tivemos alguns probleminhas técnicos. Mas então, o que seria a nossa definição de arqueologia? Principalmente arqueologia digital. A arqueologia digital, na nossa visão, é um grande guarda-chuva, como a Milena disse, que pode ser utilizado de diversas formas. Na nossa forma do Ergani é na arqueologia digital na educação, mas há outras formas também, né, de utilizar a arqueologia ou as diferentes técnicas, né, digitais das tecnologias da informação e da comunicação em outros meios, como na produção de mapas, né? A gente tem bastante gente aqui da arqueologia, vi ali um pessoal da FURG e mesmo da conservação e da Federal do Sergipe, né, comentando. Então esse pessoal conhece bem essa visão de uma arqueologia, né, voltada, arqueologia digital voltada aos softwares, né, de informação geográfica. Mas na nossa visão, a gente direciona a arqueologia digital na sua aplicação na educação, né, principalmente na educação básica, né, e com esse propósito também dessa extroversão do conhecimento arqueológico além dos muros da universidade. Então, é uma educação que não necessariamente é uma educação escolarizada, muito entre aspas, né? Uma educação, assim, na difusão e na extroversão do conhecimento arqueológico. Pode passar, Bruno, por favor. Só me confirmem que tá dando tudo certo aqui com o meu áudio, só para saber. Tudo certo? Beleza, te vi, Bruno. Mas então, há questões ainda se a arqueologia digital realmente existe ou não. E até que ponto cabe esse conceito, né? A gente utiliza uma citação aqui desse livro bastante interessante que diz que a arqueologia digital deveria existir para ajudar-nos no desempenho da arqueologia como um todo. Ela não deveria ser um conhecimento secreto, nem uma distinta escola de pensamento. O pessoal da arqueologia entende ali a questão, o difusionismo no século XIX, o pós-processualismo, o processualismo, o histórico-culturalismo. Não necessariamente a arqueologia digital ela entra dentro, né, dessas distintas escolas. Mas simplesmente ser vista como arqueologia bem feita, utilizando todas as ferramentas disponíveis para auxiliar na melhor recuperação, compreensão e apresentação do passado. Então, é bem interessante esse ponto que os autores, né, comentam. No fim, não existe tal coisa como arqueologia digital. O que existe, ou que ao menos deveria existir, são maneiras inteligentes e práticas de aplicação dos computadores à arqueologia. Então, que melhor nos capacitam, né, a dedicar-nos às nossas questões teóricas e aplicações metodológicas. Então, é a verdadeira arqueologia bem feita, né? Pode passar, Bruno. Então, aqui alguns dos princípios, alguns dos pilares do nosso projeto, quando da fundação dele, mas quando da construção contínua e coletiva dele, né? É bem importante frisar, antes de dar maiores aprofundamentos de ideias, né, sobre essas questões, que o nosso projeto ele é multidisciplinar e plurinstitucional. Então, tem gente como o Bruno, que é da engenharia física, tem gente da história, até muito recentemente a gente tinha, né, pessoas da arqueologia, da museologia, da história da arte, da arquitetura e urbanismo. Então é bem interessante como esse projeto, né, ele se projeta como multidisciplinar, como a própria arqueologia deve ser, né? Então os nossos pilares construídos por tais sujeitos e sujeitas, né, integrantes do nosso projeto, são a educação patrimonial, a extroversão do conhecimento arqueológico, essa democratização do acesso, né, ao patrimônio cultural e formas de pensar o ensino de história a partir dos objetos. Por que dos objetos, entre aspas? Porque eu, como agora historiador formado, nas nossas discussões, né, teórico-metodológicas, a gente entende muito bem que até muito recentemente a história era vista basicamente como uma construção de uma narrativa do passado a partir das fontes escritas. E o que a gente entende, né, como muito mais democrático, uma história muito mais democrática, é construir essa história a partir dos objetos, da cultura material, né? Pode passar, Bruno. Assim que quiser fazer um adendo ou mesmo perguntas, pessoal, podem deixar no chat que eu tô com ele aberto aqui. Mas então, novamente, né, retomando essa questão do princípio da educação ligado à arqueologia, né, à arqueologia digital,
a gente entende o projeto como mais uma consequência, né, de desenvolver a atitude historiadora. Por que a atitude historiadora? Segundo a BNCC, né, a gente tem estruturalmente a necessidade de que o historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. É muito parte, né, do trabalho também do arqueólogo e da arqueóloga, né? Entender em que ponto a arqueologia e mesmo a história ela é tanto antropologia quanto uma história, né? Tanto diacronia quanto sincronia. E a partir disso, então a BNCC, ela estrutura os princípios da educação e mesmo no nosso caso do ensino de história, a partir disso é fazer uma análise das fontes primárias. Então, uma das formas, né, de se apropriar do mundo e criar coisas novas, registro de diferentes aspectos da vida humana e reconhecimento dos processos históricos. A gente entende que nos livros didáticos, a gente não pode dizer todos, mas em grande parte deles há noções de, basicamente, ali tem uma cerâmica grega. Muitas vezes não há qual século foi produzido, quem produziu, para que foi feita. É basicamente uma ilustração, muito entre aspas, do texto, né, corrido, escrito ali nessas páginas. E a gente entende que dá para se apropriar muito melhor dessa cultura material e das suas representações, né, em outras dinâmicas que não basicamente colocando ela num quadradinho no canto inferior de um livro didático, né? Pode passar. Então, basicamente, aqui a gente mostra algumas das aplicações, né, do Blender. O nosso curso ele é focado no Blender, né, mas não tão somente nele. A gente vai falar um pouquinho também, diferentemente do que ocorreu na edição 2.0 dessa oficina de inteligência artificial, mas também, né, notar essas diferentes nuances, né, da história da arqueologia e da aplicação desse software que é o Blender. É interessante notar que essa cerâmica, né, localizada no canto esquerdo, esse original, né, ele está localizado em um museu, né, de belas artes de Boston. Eu nunca fui para Boston, grande parte, né, dos estudantes e das estudantes nunca irão a Boston, mas a gente tem que pensar formas de tais estudantes terem acesso tanto, né, a esse conhecimento produzido a respeito dessas cerâmicas, desses objetos, quanto, né, fazer formas que esses objetos também intervenham, né, na sua mediação, interroguem essas pessoas. E a partir disso, a gente utilizando, né, do software Blender, que é um software gratuito, livre e aberto, a gente, né, fazendo essa simulação, a gente transforma aquela imagem, um pequeno quadradinho, ou vários, melhor dito, quadradinhos, em um objeto 3D, que pode ser impresso ou mesmo visualizado, né, tridimensionalmente. Então é interessante notar que isso já abre novas possibilidades, né, de interrogação a respeito desses objetos. Então, localizado no canto esquerdo está ele originalmente no site, né, desse museu de Boston. Ali no meio está essa simulação, né, dessa cerâmica. E logo à direita temos uma animação digital, né, desse objeto, colocando ele no seu ambiente, né? Não está ali numa parede branca, no silêncio, com uma luz LED por cima. Ele está realmente, né, numa simulação do ambiente que ele estaria, né, lá no passado. Pode passar, Bruno. Aqui também temos, né, a nova possibilidade que a gente pensa também, novamente notando essa questão da acessibilidade, dessa democratização desse patrimônio. Se ouvirem um assobio, é o vento aqui que está ventando bastante, mas enfim, uma nova, né, uma nova questão do nosso projeto é fazer a impressão também desses artefatos para uma questão também de acessibilidade a pessoas com baixa visão, né? Ou mesmo sem visão alguma, né? Pessoas com deficiência. Esse também é uma nova nuance do nosso projeto, relacionada tanto à acessibilidade, né, quanto a essa questão da democratização. Então, novamente, ali no canto esquerdo temos a cerâmica original, no meio a simulação, né, no software Blender, e a impressão nesse outro software que é o Cura, né,
essa impressora ali, realmente a gente fez essa impressão em miniatura lá no CTA do Instituto de Física aqui da URGS. Pode passar, Bruno. Outra possibilidade, né, interessante também de se notar são as possibilidades para o ensino presencial. É interessante notar que nosso projeto foi estruturado um pouquinho antes da pandemia, provavelmente em novembro de 2019, e a gente teve que se... É uma frase assim que se repete muito na pandemia, se reinventar. Mas enfim, vou utilizar ela bastante criticamente. Mas nosso projeto também, né, guardadas as devidas proporções, se reinventou, notando essa possibilidade do ensino remoto. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais do ensino presencial. A gente pode se apropriar dessa impressão 3D, dos papercrafts e dos quebra-cabeças. Por quê? Por que desses papercrafts ou quebra-cabeças? A gente sabe que nem toda escola do Brasil tem uma impressora 3D. Novamente, né, há diferentes panoramas do nosso país, onde a desigualdade econômica e social é gritante. O estado de São Paulo tem uma questão muito mais democrática nessa questão das impressoras 3D nas escolas, mas aqui mesmo no Rio Grande do Sul, em outros estados, Sergipe, eu sei que também não tem essa questão, né, tão acessível às impressoras 3D. A gente tem que notar que esses produtos do nosso projeto devem ser utilizados em ambientes que não existam, né, impressoras 3D ou mesmo as suas devidas impressões. Então a gente cria esses papercrafts, que são desenhos, são impressões em 2D para posterior, né, dobradura em 3D. Que são esses aí que o Bruno acabou de mostrar. Aqui no canto esquerdo tem a simulação 3D, no meio a impressão, né, 2D, e ali à direita a irmãzinha do Vander segurando, né, esse papercraft que vira um objeto 3D, né, após as dobraduras, que é bem mais acessível também. Aqui mostrando também outra possibilidade, que são os quebra-cabeças, onde a arqueologia é um verdadeiro quebra-cabeças, né? O Paul Budd dizia isso no Manual do Blefador, que é o que a arqueologia faz. É um quebra-cabeças que a gente nunca sabe a quantidade de peças e dificilmente a gente vai, né, conseguir terminar ele. Mas basicamente, então, outro produto do nosso projeto é esse quebra-cabeças, né? Que é um quebra-cabeças em 2D, mas a gente pode ir revelando, né, aos pouquinhos e interrogando os e as estudantes sobre o que é isso, né? Então, basicamente ali, mesmo mostrando brevemente o solo, já dá para ir relacionando o ambiente do artefato, mas por que ele é pintado dessa forma? O que a imagem, né, contida nele representa? Então é bastante interessante de notar que a gente, mais do que produtos, muito entre aspas, nessa noção, né, do nosso sistema, a gente quer notar as produções, né, pedagógicas e suas apropriações. Pode passar, Bruno. Tentar ser um pouquinho mais rápido também, mas aqui a gente nota que nosso projeto, né, contém planos de ensino e planos de aula, que parte deles, né, estará disponível no nosso futuro site institucional, e a partir disso, então, a gente nota essa questão da apropriação. A gente não quer que todo mundo no Brasil modele em 3D artefatos arqueológicos. Seria muito legal, mas não necessariamente. A gente não quer que todos os professores e professoras modelem em 3D. A gente gostaria muito que a partir da nossa oficina também sejam interrogados e interrogadas, né, a respeito de como se apropriar da arqueologia digital. E parte disso está, né, nesses planos de aula e de ensino que a gente elaborou e também estão, né, disponíveis. Pode passar, Bruno. Uma dinâmica bem possível é interrogar, não necessariamente os e as discentes, mas mesmo pessoas da nossa família, o que é cultura material. Notar essas questões, né, arqueologia, história antiga, qual o conceito de pré-história, se esse conceito é apropriado ou não, na minha visão não, né? Eu enquanto futuro arqueólogo, se Deus quiser, penso uma história antiga do Brasil, né? Mas notar esses conceitos, trabalhar a cultura material e esses conceitos, essa teoria, essa metodologia também, né,
tanto da história, da arqueologia digital. Fazer também uma dinâmica de reconstrução do artefato, né? Essa impressora 3D, então, com os artefatos fragmentados, pode-se desenvolver uma dinâmica onde as e os estudantes, ali o Bruno está mostrando a base, né, dele impresso, onde os e as estudantes comecem, né, a querer mexer nesse quebra-cabeça que é a arqueologia, a tentar reconstruir, construir esse artefato como ele era, com muitas aspas, né, também, já que há, né, diferentes signos agenciando sobre os artefatos e sobre nós. Mas também notar essa questão da interpretação da pintura do vaso e notar, né, a questão de cognição associada à produção dele, né, que é bastante interessante. Pode passar, Bruno. Então, algumas das perguntas, né, que a gente nota também nos nossos planos de aula é para o que você acha que foi utilizado? Para o que você utilizaria? Você acha que ele se relaciona com qual tipo de situação? Esportiva, festival, ritual, de trabalho, de lazer? Qual sua interpretação sobre a pintura, desenho sobre a superfície? É notar como é uma questão que é tanto antropológica quanto histórica, que é a relação da alteridade, né? É entender que há outras pessoas no mundo, que houveram outras pessoas no mundo, e notar como essas diferentes pessoas se relacionam. E é parte muito importante, né, do ensino de história, porque há diferentes pessoas no nosso país, há diferentes cidadãos e cidadãs. Isso é bastante importante no sentido de desenvolvimento relacional, né, interpessoal. Pode passar, Bruno. Aqui já mostramos também, né, o Papercraft, aqui um quebra-cabeça, onde através de uma parceria com uma empresa aqui, né, de arqueologia preventiva, a gente conseguiu, né, desenvolver esse quebra-cabeças com base em artefatos feitos de faiança do século XIX. Então, é um projeto bastante interessante porque há artefatos da história antiga, lá da Grécia, há artefatos indígenas aqui do Brasil, né, da história antiga do Brasil, há artefatos do século XIX, há artefatos do século XXI. Então, essa questão da temporalidade é bastante interessante no nosso projeto, e a gente quer, com essa oficina, que vocês pensem, né, também nesse sentido de temporalidade, de alteridade, né, nesse sentido específico. Pode passar, Bruno. Reparei que eu falo bastante com as mãos, mas uma das nossas produções, né, que a gente pensa futuramente, bastante inspirado tanto no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, quanto aqui no Museu Universitário de Arqueologia e Etnologia da URGS, são caixas pedagógicas, né? A gente quer colocar, então, desenvolver uma caixa pedagógica com impressões 3D de artefatos de diferentes civilizações, com muitas aspas, né, criticamente também pensando esse conceito, e notar, colocar nessa caixa, né, ou mesmo distribuindo ou colocando em uma brinquedoteca de faculdades de educação, por exemplo, esse material, para a gente democratizar realmente, né, os conhecimentos, tanto, né, sobre a história, nesse caso ali temos da história maia, da Grécia, de Roma, e um machado semilunar G, né? Então, notar essas diferentes nuances do ensino de história e de qual o entendimento de história que a gente está trabalhando, né, nas nossas aulas. Porque, pré-história, esse machado ali é pré-história, mas por que esse conceito, quando ele foi criado? É notar essas diferentes nuances. Essa caixa pedagógica teria, né, então, planos de aula, teria um QR Code explicativo, mesmo audiodescrições para essa questão também da acessibilidade, e é parte dessa produção do nosso projeto, né? E a gente está aqui evidenciando para que seja talvez uma sementinha de uma ideia que daqui a 2 anos, daqui a 20 anos vocês pensem, né? Como se apropriar desse conhecimento e como democratizá-lo. Acho que é um grande ponto do nosso projeto, essa democratização coletiva, né? Um projeto que não é individualista. A gente sabe que a academia, a gente critica por ser individualista e mesmo fechada, né? Pouco democrática, mas na nossa proposta é uma intervenção sobre isso, né? Não necessariamente uma proposta de solução, mas uma proposta de intervenção. Pode passar.
Meu Deus, aqui tá ventando bastante. Agora é você. Ainda bem que Legal. agora que tá ventando, eu vou mutar aqui. Ahn, Perfeito. Então, como o João estava falando, tem muitas ideias no nosso projeto e a gente está explorando novos campos, né? De pensando. E esse campo, ele é muito pouco explorado, eu diria. A gente pesquisou, inclusive, essa pesquisa de 2020, né? Que faz um survey de técnicas de inteligência artificial utilizada para arqueologia. E vocês podem ver que já tem algumas bem interessantes que eu queria trazer para vocês, mas que a gente não consegue ter muito acesso também, mas só para ilustrar o que já existe, né? Então, por exemplo, tem o software Minerva, que agrupa teus artefatos conforme um critério que o usuário deu. Tem softwares que conseguem estudar os restos mortais encontrados, então dá para determinar o sexo a partir de uma foto de um esqueleto, calcular a estatura que uma pessoa tinha a partir dos seus ossos. Então, tem coisas bem interessantes, mas a gente quer abordar num outro sentido, né? Só vou dar uma ideia do que a gente está pensando aqui, que é o levar... Ih, não está aparecendo a imagem. Mas é o levar... retratar o passado a partir dessas inteligências artificiais. Então, vou explorar um pouquinho mais. Não sei por que não está aparecendo a imagenzinha aqui. Ué, que bizarro. Mas tá. Então, primeira coisa é o que é uma inteligência artificial, né? A gente, na verdade, quem trabalha com isso, eu sei porque muitos dos meus amigos trabalham com isso, não gosta muito desse termo, porque ele é muito generalista. Então, na verdade, o que a gente está usando é um modelo de aprendizado de máquina, né? E eu não vou explicar aqui muito complexamente o que é, mas os pontos essenciais para a gente saber e entender com qual inteligência artificial a gente está lidando. Quais os dados que ele está usando. Então, no nosso caso, a gente está utilizando uma imagem digital que, não sei se vocês sabem, mas uma imagem digital é basicamente uma grande matriz cheia de numerozinhos que vão de 0 a 255, e isso, juntando tudo isso, cria padrões que a gente interpreta como sendo uma imagem, né? E essas imagens, elas são rotuladas. Então, se tem um cachorrinho na imagem, a inteligência artificial vai saber que essa imagem possui um cachorrinho. E ela sabe a partir de treino. Então, tu precisa passar muitas vezes, muitos dados bem rotulados para que ela aprenda. Então, aqui, a gente teve um desenvolvimento nos últimos anos muito grande de inteligências artificiais que conseguem entender o que há numa imagem, principalmente para tecnologias de transporte autônomo. Então é muito importante um carro que está dirigindo sozinho saber se o que ele tem na frente dele é uma pessoa ou uma bicicleta, né? Então é interessante observar que a inteligência artificial ela consegue entender quando ela dá certo, né? Esse artigo aqui é de 2014 do Google. Então, hoje em dia, elas já estão bem melhor, mas entender que ela consegue entender o que é uma pessoa dirigindo uma motocicleta. Que é um pouco que a gente acaba não pensando, né? O que é dirigir uma motocicleta? Tipo, estar em cima, segurando o guidão. Mas agora que a gente tem inteligências artificiais que transformam texto em imagem, tu pode colocar, por exemplo, eu queria nesse caso aqui, um samurai dirigindo uma lâmpada. Ele teria que estar nesse formato de direção da lâmpada. Então, tu tem uma liberdade muito maior de
E a inteligência artificial tem que entender o que é esses conceitos, o que são esses verbos. Então eu só quero mostrar um pouquinho para vocês que é uma inteligência artificial que é muito interessante. Talvez vocês já tenham visto algumas coisas sobre isso e vocês podem explorar um pouco mais no site deles. Não é essa que a gente usa, mas essa é, digamos assim, a mais bam, bam, bam dos últimos dias, a melhor, mas a que a gente usa também é bem boa. Então, vocês podem ver aqui que se eu mudar, por exemplo, é tudo em inglês, né? Então, acaba que ainda não é uma tecnologia bem nova, né? Então ainda não se pode fazer isso com português, mas eu vou tentar ir traduzindo para vocês. Então, por exemplo, uma tigela de sopa que leva para um portal, para uma outra dimensão, como arte digital. Então, isso aqui tem bem as estruturas dessas novas inteligências artificiais. Então, tu tem um sujeito que está fazendo alguma coisa, né? Então, tá levando para não necessariamente do português, mas tu vai definir qual é teu sujeito, o que ele está fazendo e em que estilo. Então, eu posso mudar para o estilo pintado numa caverna por exemplo. Então, é inteligente o suficiente para entender o que é uma tigela de sopa pintada numa caverna ou em outro estilo. Bruno, E pode falar. Interromper, é que o tempo dessa sala tá acabando. Tá. A gente vai ter que migrar para outra. A gente pede desculpa até, pessoal, mas a gente não tá com um e-mail institucional para conseguir ter uma sala com tempo ilimitado, né? E aí eu acho que a gente pode até aproveitar para perguntar para vocês se vocês querem fazer intervalo ou a gente pode seguir direto. A gente tinha combinado um intervalo, mas a gente tá por vocês também. Enquanto isso, eu vou botar o link aqui no chat da outra sala para a gente ir migrando para lá. E lá eu vou dar o número da presença. Daí eu retomo a questão da presença para quem chegou depois. Beleza. Que a Karen falou que parece muito com o DALL-E. Esse é o DALL-E, só que geralmente vocês devem ter contato com o DALL-E Mini, né? Esse aqui é o DALL-E de verdade. Então... mas tá. O pessoal já tá migrando. Vamos indo lá para outra... Isso, aham. Pra outra sala? Vindo para outra. Tá. Tava falando sobre a presença, né? Só para retomar, quem chegou depois. O controle da presença da oficina, né, que vai ter um certificado no final para quem quiser, ela vai se dar através de números que a gente vai denominar para vocês. Geralmente vai ser na metade da aula. O número de hoje é 13, só para deixar marcado aqui, eu vou mandar também aqui no chat. E aí no final da oficina a gente vai mandar um formulário para vocês em que vocês vão colocar esses 3 números referentes a cada um dos encontros para obter o certificado da oficina, né? Precisa de pelo menos 2, 66% de frequência, né? E aí, para quem não puder acompanhar ao vivo a oficina, pode também acompanhar pelas gravações que a gente vai disponibilizar lá no Google Classroom, como eu tinha comentado com vocês, né? E aí, e também só para citar que no final da aula de hoje a gente vai comentar sobre o primeiro exercício obrigatório, assim, da oficina. De continuar aí, Bruno. Legal. E escreve ali no grupo que a gente trocou de link, só para se alguém chegar atrasado, ele sabe. Beleza. Então, eu já mostrei o DALL-E para vocês, que é bem legal, que tem essa interface no web. Mas, então, o que a gente anda fazendo com isso, né? Aqui, deixa eu ver se eu apresentar aqui, ele vai... Eu não sei porque ele tira... Ok, mas eu vou apresentar assim, então. Aqui a gente tem 2 cenas que a gente tentou retratar da história brasileira, que é a Maria Quitéria e a Maria Felipa. Né? A Maria Felipa, ela queimou caravelas portuguesas junto... Ela liderou um pessoal a queimar caravelas portuguesas, era uma mulher escravizada. E enquanto a Maria Quitéria, ela
se vestiu de homem, de militar, para poder lutar na Guerra da Independência, né? E é muito interessante as interpretações que a inteligência artificial faz e como a gente tem que descrever para que funcione bem o procedimento, né? Então a gente não pode simplesmente falar, eu quero um retrato da Maria Filipa. Provavelmente ela não tem isso no seu banco de dados. Né? A gente precisa descrever como eu consegui descrever aqui, que é, por exemplo, uma pintura de óleo. Então a gente está falando aqui do estilo da pintura que a gente quer, de 3 mulheres escravizadas, negras, colocando fogo com sucesso numa caravela portuguesa que está ancorada num velho porto sobre uma noite estrelada que é ofuscada pelo fogo. Eu coloquei também um homem português dentro da caravela, aponta para elas gritando. E essa parte foi meio é esperado que a inteligência artificial não faça esse tipo de coisa, por causa que eles tentam ao máximo, por ser uma tecnologia nova, não colocar cenas que são pessoas morrendo ou pessoas em situação de perigo, assim, porque eles não querem associar a inteligência artificial deles a isso, né? Então pode-se entender um pouco por que isso não foi retratado, mas é comum que a inteligência artificial às vezes ignore parte da coisa que tu escreveu por um motivo de processamento limitado e todas essas questões. E o da direita, o que a gente achou muito, muito interessante dela conseguir imaginar uma personagem saindo das árvores, né, fazer toda essa composição que é muito legal e parece ter muito significado pra gente, né? De como se uma coisa de pertencimento à terra e tudo mais. Então, foi descrito como uma mulher negra vestida com um uniforme masculino de guerra, com um cap de ouro, com uma pluma azul, no fundo tem um pessoal, né? Não, tem tons verdes com rios e árvores de coco, e daí aqui a gente entra no estilo. E essa foi uma tentativa bem interessante, porque aqui a gente citou artistas e pessoas que trabalham com... Deixa eu apresentar aqui, porque agora já falou da outra. A gente apresentou pessoas que a gente queria que a inteligência artificial se inspirasse. Então aqui a gente falou da Arissana Patachó, Abdias do Nascimento, a gente falou que era uma ilustração, então no estilo de ilustração do Emanuel Araújo, e a gente também colocou algumas coisas para configurar, digamos, o aspect ratio, que é como que vai ficar a imagem, né? Então aqui é uma imagem de 15:10. A gente pediu alta resolução e também colocamos uma palavra para fazer arte africana também. Então deve ser disso, talvez, que ela puxou essas coisas que a gente não pediu. Então, as pessoas, no fundo, né, a gente não tinha comentado que precisava, e é interessante ver como ela consegue imaginar. Inclusive, o que eu acho muito legal é que a inteligência artificial às vezes assina os quadros, que eu acho bem interessante. Olha aí, ela aparecia devagarzinho. Meu Deus, agora não consigo sair. Então, mas não é sempre que dá certo, né? Então a gente tem um exemplo aqui do um mito que eu e o Vander a gente tentou fazer um retrato que, quando a gente nomeava Atenas,
a inteligência artificial, provavelmente no seu banco de dados, quando falava de Atenas, ela levava direto para as estátuas de Atenas. Então, ela ficou meio trancada nesse conceito de que a Atenas seria uma estátua. Isso que a gente estaria descrevendo aqui, que era uma briga entre Poseidon e Atenas, que é uma cena bem complexa, né, para a inteligência artificial entender, porque a gente está falando de uma árvore entre os dois e um raio caindo. Dá para ver que ela pegava alguns conceitos do que a gente estava descrevendo, mas não todos. E quando a gente tirou o Atenas e a gente fez a descrição de como ela poderia entender melhor, de uma mulher grega, linda, com vestida de malha transparente, com capacete mental, mas dá para ver que simplesmente foi ignorado a outra parte que falava de Poseidon, né? E meio que juntou tudo na mesma coisa. Isso aqui até ficou interessante, né? De ter a árvore no meio. Mas... E outra coisa que eu queria falar é as imagens, elas não vêm como vieram aqui, né? Elas vêm em 4 opções, e tu pode ter a opção de fazer um aumento da resolução da imagem, né? Então aqui a gente tem essa imagem aqui, a gente selecionou para ver se estava um pouco mais interessante, mas mesmo assim não ficou muito bom. E outra coisa interessante de observar é como essas ferramentas elas trazem preconceitos da sociedade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher parda, magra, vestida de uniforme militar, ele criou uma mulher com proporções impossíveis, né, de cintura, e que pode ser um preconceito na hora de selecionar quais imagens vão treinar a inteligência artificial, né? Então, essas inteligências artificiais estão sendo bem criticadas por exemplo, se tu colocar um programador fazendo alguma coisa, provavelmente o programador vai ser branco. Ou se tu colocar uma pessoa fazendo um crime, essa pessoa provavelmente vai ser negra. Então, é interessante observar e saber que eles existem, esses preconceitos, e tentar problematizar ou lidar com eles ou evitá-los. Daí, essa também é uma questão que é interessante, de que não foi criada muita literatura sobre isso que a gente está tentando fazer. Na real, a gente procurou e não foi criada nenhuma, né? Pelo menos até alguns meses atrás, de tentar retratar a partir das inteligências artificiais. E só para comentar também, pegando o gancho que o Bruno está falando, né, sobre esse uso das inteligências artificiais para a produção dessas imagens, né, é que é bem isso que ele estava comentando, ela é alimentada por uma sociedade, essa inteligência artificial, no caso, a sociedade onde a gente está imerso, né? Então, apesar de ser uma inteligência artificial, está criando, ela tem essa questão que ela está totalmente influenciada pelo nosso mundo. Então, essas próprias produções, além da gente poder utilizar elas de forma pedagógica, em sala de aula, né, sala de aula, a gente também tem que considerar elas como artefatos históricos que podem ser historicizados e que a gente pode questionar, né? E aí, retomando ali também o que o João comentou, né, sobre como a inteligência artificial interpreta o belo, o bonito, ou também pensar essa criação de imagens como também um modo de criar uma narrativa para a história, né? Não ser somente uma narrativa escrita. Sim, perfeito. E a gente vê tem muito idealismo nessa área, né, de se tu vê as pessoas que estão mais hypadas, mais envolvidas com isso, eles falam uma coisa de é a morte dos artistas, agora todas as pessoas vão poder
fazer seus quadros e retratar o que quiser. E não, a gente ainda não chegou nesse nível, né? Tem que ter bastante um cuidado com como a forma que tu vai escrever é quase uma certa arte das palavras que tu vai usar para ter uma noção daquilo que vai sair. E também que essas inteligências artificiais, elas dificilmente vão ser né, vão ter essa coisa mais autoral, né, de ter ideias próprias. Elas são alimentadas por aquilo que já foi feito, né? Então, elas nunca vão criar um movimento artístico, um modernismo próprio delas, né? Elas só vão fazer aquilo que já foi feito. Perfeito. Não sei se temos alguma pergunta, se vocês quiserem me interromper, que eu não estou vendo o chat. Mas, se não, a gente pode ir seguindo com outras coisas que a gente se interessa bastante no Organi e que a gente vai ensinar para vocês. Isso só falando, a gente vai fazer um pouco mais na próxima reunião que a gente vai ter na semana que vem. Eu vou abrir o software e a gente vai tentar criar algumas imagens. Fica até um convite para vocês pensarem o que vocês gostariam de ver retratado. Pode não ser de história, pode ser alguma. A gente pode testar preconceitos da máquina, pode fazer qualquer coisa. Podemos ver sobre isso. E daí, agora eu vou falar um pouco dos modelos 3D. Existe uma diversidade de formas de a gente criar um modelo 3D, né? Então, desde um escaneamento por formas mais fidedignas de lasers infravermelhos e todas essas formas que a luz retorna para o sensor e tu consegue ter uma noção de profundidade. E hoje em dia isso foi muito, muito democratizado por fotogrametria. Então, fotogrametria é basicamente tu tirar muitas fotos do teu objeto. Nesse caso foi um Siri. Esse aqui de cima é um modelo 3D. Vocês entenderem quão perfeito fica. E essa aqui embaixo é uma foto que ele foi alimentado pro modelo 3D. Então, mas a gente não usa nenhum desses. Pelo menos a gente não usa muito. Fotogrametria a gente dá uma brincada às vezes. A gente usa um método direto, né? Que tem diversos motivos que a gente usa, principalmente por ser mais democrático e dá mais possibilidade. E o que é o método direto? É aquilo que o João explicou que a gente fez com esse vaso, né? Que é, por exemplo, pegar uma imagem dele, pegar a referência das texturas que ele tem e utilizar o software para, por exemplo, no caso do vaso, né, cada artefato tem que ser pensado de uma maneira diferente como que tu vai fazer o modelo 3D, mas nesse caso desse vaso, o Blender ele tem uma ferramenta que se tu traçar todo o contorno dele, tu vai poder usar uma ferramenta de revolução que gira ao redor e que cria um modelo 3D bem certinho do vaso. E depois a gente teve que modelar os braços, né, inserir os braços. Então, tu vai poder também colocar uma textura no objeto, e isso é uma coisa mais complicada do que só modelar. Geralmente é o processo mais chatinho de ajustar a textura no objeto, mas basicamente o que tu está fazendo é desembrulhar, por exemplo, um coelhinho de chocolate. Assim. Tu tem um modelo 3D, né? Que ele tá, digamos assim, tu tem a face da frente dele, quando tu leva ela para um plano 2D, ela ficaria assim. E daí tu pode colocar a imagem que tu quer, que vai ir para o modelo 3D como se fosse uma embrulhada de um chocolate, por exemplo.
que se chama UV Unwrap, esse processo. Então, isso nos permite, essa forma, ela nos permite muito além da fotogrametria. Não que seja ruim, tem laboratórios da URGS que se dedicam totalmente à fotogrametria e fazer um modelo 3D o mais próximo possível da realidade, pegando cada poro, cada pequena imperfeição do objeto. Enquanto a gente... Só que isso, como o João estava falando, né, que a gente trabalhou junto de uma empresa de arqueologia. E quando ela encontrou, essa empresa, esse pedaço do cachimbo, se a gente só fizesse forma de fotogrametria, a gente só poderia ter o objeto como ele está agora. E nesse modo livre que a gente faz, modo direto, a gente pode refazer como esse objeto era antigamente. E como ele era utilizado, né? Então a gente fez essa pipeta, acho que é o nome, né? Que é como o cachimbo seria utilizado de verdade, né? Isso só é permitido porque a gente modela realmente o objeto. Então agora eu vou passar para o Luiz. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Legal. Bom, como a apresentação da Milena, do João e do Bruno aí citou, a gente vai utilizar o Blender como a principal ferramenta para a arqueologia digital, né, envolvendo aí a reconstrução e a modelagem direta dos objetos. E hoje a gente vai ter uma breve introdução ao Blender, de modelagem básica, e também vou trazer alguns tópicos aí envolvendo as diferentes formas de modelagem, como foi citado, um deles é a revolução, né, que a gente usa em muitos objetos cilíndricos, vasos, copos, pilar romano, por exemplo, pode ser feito revolucionando o objeto, ou também por modelagem direta, né, por sculpting mode, né, seria realmente uma escultura 3D. A gente vai basear primeiro no mais fácil, no método mais fácil de modelagem 3D, que é o hard surface, né, que é a superfície dura mesmo, baseada geralmente em alguns objetos universais, como um cubo, né, que parte de um dado, por exemplo, e aí você pode estender ele e transformar num retângulo, em outros formatos que a gente vai ver na prática agora. Tá? Vou pedir para o Bruno deixar eu apresentar a tela. Claro, deixa eu parar minha apresentação aqui. Obrigadão, Bruno. Todo mundo está com o Blender instalado? Tem alguma dúvida, teve alguma dificuldade com relação a ele? Como a gente vai trabalhar com o Blender em outros dias, também seria interessante acompanhar, tá? Então eu vou buscar ser o mais didático possível. A gente utiliza, para quem já tem prática com o Blender, né? Deixa eu até me apresentar um pouco antes a respeito sobre isso. Eu sou graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Trabalho com Blender há mais de 2 anos, principalmente como uma ferramenta de visualização arquitetônica. É uma ferramenta que melhorou muito a minha concepção de projeto, tá? Eu vou explicar mais daqui a pouco. Bom, vou apresentar falar um pouco melhor sobre o Blender. Como a gente citou anteriormente, é um software livre e aberto, né? Que a gente chama em inglês de open source. Isso significa que ele é uma ferramenta de código aberto, onde as pessoas que têm conhecimento prático em programação podem acessar o código-fonte do Blender, do software, e modificar, né, trazendo melhorias ou outras ferramentas que a gente chama de plugin, né, ou add-ons. E vários outros programas têm, mas no caso do Blender é fomentado pela comunidade, para a comunidade, com diferentes ferramentas e atalhos aí que a gente pode utilizar. É realmente assim, infinito as possibilidades que a gente tem com uma programação em aberto, né? Por exemplo, se tem algum bug, algum erro, né, ou alguma coisa que está atrapalhando o desempenho do Blender, o pessoal consegue acessar e reportar, e na próxima atualização isso vir corrigido, né? Então, é muito bacana isso. O Blender está sempre atualizando
Nessa imagem aí que eu trago à esquerda, é de uma animação de lançamento do Blender 3.0. É uma animação de 10 minutos, está lá no YouTube. Chama Sprite. É bem bonitinho, assim, lembra os estúdios Pixar, enfim. Foi o pessoal que começou com essa questão da computação gráfica, né? Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de artes elaboradas no Blender, né, que são artes que vão desde o hiperrealismo a artes conceituais, ilustradas, ilustrações 2D misturada com 2D, animações, e a própria questão da arqueologia digital, que é o nosso foco. E aí vai depender de como você quer comunicar isso, né? Se você quer comunicar isso dentro de uma animação realista, ou se você quer imprimir isso, ou se você quer como uma imagem didática, enfim, tem várias formas de processar essas imagens, esses modelos, para chegar no fim que a gente busca. Aqui a gente tem que é feito inteiramente por programação dentro do Blender, que é uma nova ferramenta que surgiu nas últimas atualizações, se chama Geometry Nodes. Então, todas essas flores não foram modeladas, elas foram programadas, né? Dentro de uma ferramenta lá bem complexa para os iniciantes, mas também ela segue muitas funções lógicas da matemática e do cálculo. Então, para quem se interessa, vale a pena. Eu não me interesso muito, meu foco mesmo é visualização arquitetônica. A gente tem animais que podem ser modelados, pessoas, né, corpos em geral, até a pelagem, a iluminação super realista, o ambiente, tudo isso aí é digital, feito dentro do Blender. A gente tem as artes mais ilustradas, né, que também é um estilo de arte muito bacana. Um outro exemplo de uma arte ilustrada, isso é 3D também, uma imagem anterior também é 3D. Essa também é uma imagem 3D. Todas elas estão dentro do Blender também, são imagens oficiais do Blender. Aí a gente tem algumas imagens de arquitetura, né? Super mega realista. Essa também, aí já traz a noite, né? Enfim. Essas são algumas imagens que eu já elaborei dentro do Blender. Eu gosto muito de trabalhar com Blender e com imagens realistas, porque traz o ambiente da construção civil e da arquitetura para as pessoas leigas, né? Traz uma humanização da arquitetura e uma democratização, além daquela planta, daquele desenho técnico que quem não é da área acaba não entendendo. Então, com o Blender a gente consegue comunicar isso com muito mais facilidade, né? Não só na arquitetura, como nas múltiplas disciplinaridades que existem. Mas, enfim, como que a gente cria esses objetos, faz essas texturizações, né, as iluminações, como que a gente chega nesses resultados, né? É isso que a gente vai aprender agora em prática. Mas tudo começa com a boa modelagem 3D, partindo depois para os materiais, que a gente usa uma lógica de materiais PBR. Eles utilizam várias imagens, né? Essa primeira imagem aqui seria a imagem da textura, que dá a cor. Essa segunda imagem aqui seria, por exemplo, a que dá o sombreamento, ou aonde vai refletir luz, ou onde vai refletir o ambiente. E essa daqui é um processamento de profundidade muito maior da imagem. E essa daqui consegue construir um 3D a partir de uma imagem 2D, com as variações de preto e branco e cinza, né? Então, são diversas texturas, aí a gente usa geralmente 4, pode aumentar a gama de texturas, e existem vários sites aí com texturas padrões, tipo de pedra, de madeira, de musgo, enfim, do que você quiser utilizar para o seu processo, né? Bom, vou pedir para o pessoal abrir o Blender, tá? O meu já está aqui aberto. Eu vou abrir de novo só para vocês terem uma ideia de como que é a página inicial, né? Bom, ele vai vir com uma telinha de arte, essa daqui, né? A minha arte inicial da versão do Blender que você está utilizando. Se for uma versão diferente, vai ser uma outra arte, mas não tem problema. E todas as versões, assim, a partir do 2.79 até o 3.2, são versões que conversam muito. Então, tudo que eu estiver mostrando aqui, provavelmente vai ter na versão do seu software também.
Quando você abre o Blender, pode clicar fora dessa aba, né? Provavelmente no seu vai vir escolhendo algumas ferramentas de seleção, padrões, né? Mas é só dar Next em tudo e clicar fora da imagem. E aí a gente vai começar com um cubo, uma câmera e uma luz, né? Um laranja, a câmera está aqui, a iluminação está aqui. O meu Blender está bem grande, os ícones, para ficar mais palpável para o pessoal, tá? Eu vou dar... Ele está aberto, só para mostrar como isso acontece. Bom, como todo software, a gente tem aqui uma aba de cima, que seriam umas abas de propriedades, e abrir arquivos, né, tipo um file, vocês podem abrir, criar um novo, salvar, importar, exportar, enfim, isso aí a gente pode explorar melhor nas outras aulas. Aqui a gente tem algumas coisas de edições, mas são edições do programa, né, tipo Ctrl Z, tá aqui. E aí o Blender ele é bem didático nessa questão. Sempre que você parar o mouse em cima de alguma opção, ele fala o que essa opção faz, né? E aqui ao lado mostra o atalho. Então, isso é bem legal. Para começar, para facilitar vocês no entendimento do Blender, eu vou pedir para vocês irem aqui na aba Edit e Preferências. Aqui a gente tem a engrenagem, a última opção, tá? A gente tem algumas configurações do Blender, tá? Aqui tem a interface, que foi onde eu aumentei o tamanho dos ícones, para ficar mais visual para todo mundo, né? Vocês podem deixar em 1, podem aumentar, diminuir, depende do gosto de vocês, tá? Caso vocês tenham feito alguma alteração e não entende o que está acontecendo no programa, é só vir aqui embaixo, onde tem essas 3 barrinhas horizontais, e vir Load Factory Preferences, né? Então você vai voltar as configurações padrões do programa, tá? Embaixo a gente tem algumas configurações de tema para mudar a cor, se você quiser mudar a cor do programa, tá esse cinza, passando branco com azul, não importa muito isso para a gente no momento. As configurações de viewport, que seriam essa parte aqui do 3D toda, né, onde está o nosso cubo, onde está a nossa câmera, também não é importante para a gente no momento. Lights também não é importante, edição também não. Só para mostrar mesmo que a gente tem várias opções de mudanças, tá? Uma aba importante para a gente é essa aba de add-ons, tá? Inclusive é o que eu tinha falado anteriormente, né, que o pessoal faz plugins e add-ons programados para ferramentas específicas. Eu tenho vários que eu utilizo para minha área, né? Por exemplo, de vegetação, né? Que é uma coisa que traz mais realismo para cenas, de iluminação, de texturização. Tem várias ferramentas que facilitam esse meu processo, mas a gente vai trabalhar com as ferramentas padrões do Blender, tá bom? Eu habilitei aqui um add-on, que é esse daqui no canto esquerdo. Ele mostra os atalhos e as teclas que eu estou utilizando, tá? Então, isso facilita muito para quem está aprendendo à distância, né? Como vai estar gravado, assim, durante as gravações, vocês podem voltar o vídeo, pausar, ver qual atalho que eu utilizei, mas eu também vou mostrar as opções sem os atalhos, né? Direto no menu, e também eu vou falando também quais teclas eu estou utilizando para ficar muito mais democrático. Aqui ainda na aba dos add-ons, né, um que eu indico vocês habilitarem futuramente é esse Node Wrangler, o Tool. Mas isso aí a gente pode focar nas próximas aulas. Esse aqui, esse Node Wrangler, ele é para texturização, ele traz alguns atalhos para texturização, ele é padrão do Blender, só vem desabilitado, mas você pode habilitar. Esse Tool aqui é para você criar vazões dentro de um sólido, né? Tipo, se quero abrir uma janela dentro de uma parede, esse atalho aqui ele facilita muito o processo de modelagem. Tem outros, um que eu acho muito interessante para a minha área, por exemplo, é um que traz a posição do Sol. Se eu colocar a coordenada geográfica nele, ele vai trazer certinho a insolação do ambiente, de acordo com o dia, com o horário, com o mês. É muito legal isso. Tem também como deixar o Blender em português. Deixa eu ver, acho que está aqui na aba System, eu não me recordo agora no momento, mas depois eu posso trazer isso para vocês. Está aqui na primeira opção de interface, se vocês descerem aqui, eu tenho
tradução. Eu vou deixar em inglês, porque a maioria dos tutoriais que a gente tem fica mais universal também, mas, por exemplo, vocês podem deixar só as dicas, né? Quando você para o mouse em cima de um ícone, deixar só essas dicas em português, para facilitar para quem é iniciante. Aí você pode vir aqui, mudar a língua, e aí deixar, por exemplo, aqui, ó, só dicas. Aí a interface continua em inglês, né? Eu não vou fazer nada disso por enquanto. Com o Blender aberto, né, por padrão, a gente vai ter aí câmera, o cubo e a luz. Aqui no canto direito, a gente tem esses objetos nomeados, né? Em inglês, câmera, cube, light. Aqui a gente tem a organização por camadas, né? Isso seria uma camada. Posso apagar ela, clicando no olhinho, ou fazer ela aparecer de novo. Aqui embaixo, a gente tem uma outra barra de ferramentas laterais, tem vários ícones, né? Cada um deles referente a alguma área dentro da modelagem 3D. Esse primeiro aqui a gente não utiliza muito. Esse segundo aqui, que são as propriedades de render, ele já é um pouco mais avançado para quando você quer chegar numa imagem final de um objeto, de um artefato, de um patrimônio material, enfim. Isso eu posso trazer nas próximas aulas, né? A gente pode aprofundar melhor esse tema. Hoje a gente vai abordar uma modelagem básica em 3D. Isso é só para explicar o que tem aqui de painéis. A gente tem uma Output Properties, né? Que seria como você quer renderizar isso no final, né? Qual vai ser a resolução, o aspecto dela, né? Se vai ser 16:9, 3:4, enfim. Aí você pode modificar essas opções aqui também. Tem opções relativas à animação. Tá? Bom, essas outras abas aqui a gente pode se aprofundar mais nas outras oficinas. Vamos voltar aqui ao 3D em si. Dentro da Viewport, a gente tem alguns ícones aqui, né? Esse aqui do canto direito superior é o gizmo, né, que a gente chama. Se você clicar com o mouse, né, e manter pressionado o seu mouse, ali, igual está no meu ícone ali da esquerda, né, esquerdo mostrando o mouse pressionado. Se eu arrastar ele, eu consigo rotacionar e ver a cena em diversos ângulos diferentes, né? E se eu clicar com o botão do meio também do mouse, né, o scroll, que é o que a gente desce uma página, por exemplo, eu também consigo fazer essa mesma função em vez de vir aqui e clicar. Oi, pode falar. E é interessante, não sei se todos têm o mouse, né, mas quando está usando o notebook, acho que a melhor forma de navegar é segurando naquele negocinho ali, clicando no notebook. Sim. Eu indico para quem tem notebook comprar um mouse ali de R$15 para tentar trabalhar no Blender, que ele facilita. Desculpa. Ele facilita muito, né? Você ficar vindo aqui com o touchpad e arrastando. Como o Bruno muito bem lembrou, é possível utilizar essa ferramenta, né? Esses atalhos aqui, esses ícones, caso a pessoa não tenha um mouse. E a gente tem outros ícones, né? Se você manter pressionado aqui nessa lupinha aqui, você pode dar um zoom, ou tirar o zoom ou aproximar. Você vê aqui nessa mão, você só consegue mover para as laterais, digamos assim, para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Tem esse movimento aqui, né? Seria esse movimento aqui. Para fazer isso em forma de atalho, você teria que segurar o botão Shift do mouse e o botão do meio do mouse. O botão Shift do teclado e o botão do meio do mouse, né? Você consegue fazer esse mesmo atalho. Aqui a gente tem uma câmera, que é para você realmente entrar na câmera, né? Se eu parar aqui com o mouse, aparece num pad 0, né? Para quem tem um teclado, um notebook, um teclado sem a parte numérica, tem uma opção lá dentro dos add-ons que você pode ativar e simular um teclado numérico, né? Mas se eu apertar aqui no 0, o teclado numérico, ele vai para a câmera também. E aqui a gente tem a opção de vistas, né? Isso daqui já é mais para o pessoal do desenho técnico. Ele transforma em uma perspectiva ortográfica ou numa
perspectiva de projeção mesmo, né? Que seria uma perspectiva técnica, né? Tipo um desenho isométrico, onde não tem distorções das linhas, na própria perspectiva como a gente está acostumado a visualizar o mundo. Enfim. Isso aqui é muito interessante para quando a gente vai usar uma imagem de referência, por exemplo, né? E a gente coloca a nossa vista, por exemplo, paralela a um dos eixos, né? O X, o Y, o Z, né? O eixo Z é o que representa a altura, o eixo Y é o que representa uma direção tipo, da esquerda para a direita, né? Que está simbolizado em verde, e o eixo X seria para frente e para trás, aqui na nossa perspectiva, né? Então, eles são ótimas referências, a gente sempre vai estar utilizando esses eixos como referência também para modelagem, para mover um objeto, por exemplo. E aí a gente chega no assunto de manipular o objeto em si. Seria essa outra barra aqui da lateral. Se ela não estiver aparecendo, o atalho é a tecla T, tá? Então você vem aqui no cantinho que tem uma setinha e clica nela. É só apertar o T que ela volta a aparecer. E a gente tem aqui algumas opções de seleção, né? Você pode selecionar em caixa mesmo, se você não ter segurado o botão esquerdo do mouse. Pode mudar segurando aqui em cima dessas opções de seleção. E, por exemplo, você pode selecionar em círculo, né? Tudo que eu passar aqui, selecionando em um laço, né? Tipo, eu quero selecionar só a câmera e a luz, mas não quero selecionar o cubo, né? Ou uma seleção direta, que você já seleciona e consegue manipular o objeto. Às vezes você pode clicar, assim, no começo do Blender tem tantas ferramentas, tantos atalhos que a gente começa a se perder. Às vezes você está com essa opção selecionada e você está tipo, clicando e arrastando o objeto, mas na verdade você só queria selecionar ele. Você pode vir aqui e mudar essa opção. O atalho para mudar essas opções de seleção é o W. Tá? O padrão ela vai vir com essa box selection. Aqui embaixo a gente tem uma outra opção, que é o cursor, que é muito importante também, que seria essa bolinha aqui com linhas vermelhas e brancas. Ela é o que define aonde o objeto vai nascer, digamos assim. Aqui no caso, ela está nascendo no 000 do mundo, né? O mundo é uma coordenada cartográfica com profundidade, enfim. É por isso que ele é quadriculado, ele tem aí, cada quadradinho desse é uma unidade de metro, tá? Então a gente vê aqui, interpretando a malha, que ele tem aqui uma unidade de metro, outra unidade. Então tem 2 metros aqui e 2 metros aqui. Então é um cubo de 2 por 2. Então, por exemplo, eu posso clicar nessa opção do cursor e colocar ele aqui. E aí o próximo objeto que eu adicionar, ele vai nascer ali onde está o cursor. Você pode também colocar esse cursor diretamente no ponto 000 da coordenada. Eu teria que usar um atalho, que é o Shift S. Ele abre esse painel aqui todo. E aí você vem aqui, ó, cursor to word origin, né, que seria voltar o cursor para a origem do mundo. Né? Que o Blender dá de nome aqui para a coordenada cartográfica aqui inicial do plano 3D. Vou voltar ele aqui. Pronto. Aí que a gente tem a opção de mover. Você seleciona ela e clicar no objeto, pode ser qualquer objeto de qualquer origem, ele dá essas opções aqui. E aí ele dá os eixos que você quer mover. Se você quer mover só no eixo Y, por exemplo, você clica e arrasta. Mas aí eu quero mover uma quantidade X, eu não quero mover aleatoriamente. Após você fazer esse movimento de mover, assim como outras ferramentas, ele vai aparecer uma pequena aba aqui embaixo. Ele fala que eu movi 10,39 metros. Eu posso digitar, por exemplo, eu quero mover 2 metros só. Deu um erro aqui. Eu abri de novo o Blender. Enfim, até aqui eu não sei se eu estou sendo muito rápido, muito técnico. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode se manifestar, tá bom? Em qualquer momento aí. Vou voltar lá a opção do mover, né? Clicando aqui de novo no mover, se eu clicar e arrastar,
aparece aqui embaixo, ó, mover 3,16 metros. Quero mover 2 metros só. Aí ele vai mover só 2 metros. Eu quero mover 20 centímetros. Você pode colocar ponto 2, né, que seria 20 centímetros em metros, ou 20 cm mesmo. E aí só vai mover 20 centímetros, ponto 2 metros. Isso para qualquer direção, né? Lembrando sempre, o azul sempre vai ser para baixo, para cima, o vermelho para frente, para trás, né? Dependendo da sua perspectiva. Se você estiver olhando daqui, vai ser esquerda para direita. E o verde aqui também, assim como o vermelho. E aí você também pode, por exemplo, selecionar esses planos aqui, esses pequenos planos, e aí eu posso mover para todas as laterais, exceto para cima, nesse caso. Ou no vermelho, eu posso mover para baixo e só para a esquerda e para a direita. E assim por diante. No vermelho também, no verde também, enfim. O atalho para mover, se você parar com o mouse em cima, ali, ó, é o G. Tá? Então, você clica no objeto e aperta G, ele já vai começar a mover aleatoriamente. E aí, se eu apertar, por exemplo, o Z, ele vai mover só para cima. Se eu apertar o Y, só para frente e para trás. Se eu apertar o X, para a esquerda e para a direita, né? Depende da perspectiva. Então, isso acontece também, tanto para mover, para escalonar, para rotacionar o seu objeto. É muito importante ter um pouco de noção dessas opções, tá? Aqui em rotacionar também, a mesma coisa, né? Se eu clicar no objeto que eu quero rotacionar, ele vai aparecer esse ícone aqui de rotação. E aí, se eu rotacionar tantos graus aqui, e colocar, eu quero só rotacionar 45 graus exatamente. Igual a ferramenta de mover, você pode definir exatamente quanto que você quer manipular esse objeto. Então, aqui também na ferramenta escala, a mesma coisa, se eu quero escalonar ele só para cima, só para a esquerda, só para na profundidade do objeto. Tem várias formas de escalonar. O atalho para rotacionar é o R, e o atalho para escalonar é o S, tá? Lembrando, para mover G, para rotacionar é o R, e para escalonar é o S. Aqui seria essa quarta opção, que seria todas elas misturadas, né, basicamente. Para quem utiliza muito o mouse, né? Aqui nessas setinhas da extremidade a gente tem as opções somente de mover. Aqui nas circunferências a gente tem só as opções de rotacionar, e nos quadradinhos as opções só de escalonar na direção que a gente quer. Bom, eu deixo por padrão sempre no modo de seleção e utilizo sempre os atalhos. Sempre coloco na cabeça de vocês. R para rotacionar, G para mover e S para escalonar. Outro painel muito importante, esses três aqui de baixo a gente vai deixar por fora por enquanto. Outro painel muito importante no Blender é um painel lateral N. Assim como esse aqui da esquerda, que aparece pelo atalho T, o painel lateral N aparece pelo atalho N. Aí ele vai ter várias opções aqui. Aqui tem vários add-ons que eu utilizo, né? Mas por padrão ele vai vir só os três primeiros, que serão esses daqui, ó. De transformar, do objeto que eu estou selecionando, né? E esse aqui é da visualização. Então, vocês podem estranhar um pouco algumas diferenças, mas é só isso, mas tem diferença do meu Blender para o Blender de vocês. Bom, aqui no primeiro, no painel N, no transformar, a gente tem a localização do objeto. Assim como a gente editou pelas ferramentas aqui da esquerda, a gente pode editar também por esse painel lateral da direita. Pode mudar a localização desse objeto, né, de acordo com o que a gente quiser, clicando, arrastando ou digitando. Eu quero, por exemplo, eu quero resetar tudo, deixa tudo em 0 novamente. Aí, todas as transformações que eu fiz, elas voltam, aqui no caso da escala tem que ser 1 mesmo. Tá? Elas voltam ao padrão que estava antes, desde o começo do Blender. Não sei se vocês acompanharam, tentaram fazer isso para se familiarizar, eu indico fazer, tá bom? Qualquer dúvida, só chamar aí no chat. Aqui embaixo a gente tem as dimensões do objeto, né? Aí você pode mudar ele. E aí, automaticamente, a escala muda também. Em alguns casos, a gente vai ter que aplicar a escala para isso não afetar no modificador.
Mas, enfim, isso é assunto para outros dias da oficina, tá? Bom, vamos voltar. Sei lá, o Blender de vocês deve estar. Não sei se vocês estão fazendo em tempo real comigo, deve estar diferente, tá? Então, eu vou indicar vocês a utilizarem o atalho Ctrl+N, eu vim aqui na File, New, General, e começar um novo projeto, tá? Aí vocês podem, nem precisa salvar isso. De novo, a gente volta ali ao padrãozinho. O exercício que eu gostaria de passar hoje para vocês é uma modelagem muito básica, mas que me ajudou muito a entender o Blender, né? De outros softwares de modelagem 3D, que a gente que é da arquitetura utiliza muito, que é o SketchUp, mas ele é muito mais simples, né, de desenhar, de modelar, só que ele é muito mais trancado. Então, no Blender mesmo, ele segue uma lógica de modelagem e todo um workflow diferente do SketchUp, por exemplo. Então, ele é meio difícil no começo. Mas eu acredito que com os exercícios que a gente vai passando, a gente consegue trazer ao usuário uma possibilidade maior de compreender o programa, né? Uma introdução realmente democrática, e aí te dá liberdade para construir o que você quiser futuramente. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a luz e deletar ela. Para deletar é o del do teclado ou o X. Aí, no X, ele pergunta, você realmente quer deletar esse objeto? Sim, você pode clicar ou dar Enter, ou apertar X 2 vezes. Vamos deletar o cubo também, tá? Outro atalho seria o botão A, para selecionar tudo, né? De All em inglês, aí você pode deletar tudo também. A gente sempre faz isso. Quem utiliza o Blender sempre deleta tudo que dá ali para começar um projeto do zero, às vezes fica no outro cubo. Enfim. Deixa eu acelerar aqui, que a gente tem 10 minutos da chamada só, né? Bom, com tudo limpo, a gente vai fazer uma mesa básica, tá? Só para começar. E aqui, logo embaixo desses painéis, a gente tem umas outras opções, modo de objeto, modo de edição, enfim, esses modos vão abrindo a possibilidade de acordo com o que você tem na tela. Eu não posso entrar no modo de edição de objeto porque eu não tenho nenhum objeto. Preciso adicionar um objeto. Então, a gente vem aqui no ADD, cujo atalho é o Shift A. Se você parar com o mouse em cima, vai lá no Shift A. Aí a gente sempre vai em Mesh, tá? Para quem está com Blender em português, vai ser malha. É basicamente isso, né? É uma malha 3D. Aí a gente tem várias opções, né? Um plano, cubo, um círculo, uma esfera, uma hipoesfera, um cilindro, uma espécie de cone, ou uma rosquinha, enfim, tem um macaquinho do Blender também, que é o símbolo do Blender. A gente vai adicionar um cubo mesmo, tá? Esse cubo adicionado, a gente vai modificar ele. Tem duas opções de modificar. A primeira eu já apresentei, né? Que seria pelo painel lateral N. A gente quer fazer uma mesa, vamos pegar como referência uma mesa de 2x2 mesmo, só que ela não é um cubo, né? É uma tabuinha assim, 5 centímetros de espessura, por exemplo. Então ela fica menor no eixo Z apenas, tá? Aqui no eixo Z, você pode vir colocar 5 cm ou 0,05 metros. E aí a gente tem a nossa tabuinha aí para a mesa, né? A tampa da mesa, digamos assim. Outra opção de editar isso seria entrar no modo de edição do objeto. A gente está no Object Mode. Para mudar seria aqui em cima, no Edit Mode. A gente tem outras opções de edição aqui, o Sculpt, como eu citei anteriormente, para fazer esculturas digitais, mas a gente só usa essas duas primeiras inicialmente. E no Edit Mode, a gente entra nessa viewport um pouquinho diferente da que a gente estava anteriormente. Aqui em cima a gente tem 3 opções de seleção diferentes, uma que seria por pontos, né, vértices de um objeto, uma que seria por linhas, somente selecionando as linhas, e uma por face, né, só selecionando as faces do cubo. E aí a gente tem aqui as outras opções que aparecem, mas, por exemplo, eu posso mover essa face aqui e modificar o objeto da mesma maneira.
aplicado dentro do Object Mode, só que nesse caso aqui do Edit Mode, né? Eu posso, por exemplo, rotacionar essa face aqui e fazer um objeto muito louco, tá vendo? Então, dentro do Edit Mode, a gente pode pegar uma face de baixo e mover ela para cima 1,95 metros, para ele ficar com aquela mesma espessura de 5 centímetros da tampa da mesa. E a gente pode sair do modo de edição e entrar para o modo de objeto de novo. O atalho entre esses dois é a tecla Tab, que fica em cima do Caps Lock, tá? Aí às vezes você está dentro do modo de edição, não sabe por quê. Esse é o apertar o Tab que você volta para o modo de objeto. Eu só ler aqui em cima, no canto superior esquerdo. Você está no modo de edição ou no modo de objeto? Tem que ficar no modo de objeto. Tá, a gente tem a nossa tampa. A tampa de vocês deve estar lá embaixo, né? A minha está aqui em cima. Deixa eu colocar lá embaixo também. Ah, beleza. Acho que vocês estão acompanhando. Acho que a gente parou aí, né? Uma mesa tem geralmente 80, 90 centímetros de altura. Um pouco menos, 70 centímetros de altura. Né? A gente pode mover ela 70 centímetros para cima. Com o atalho G, ou vindo aqui em Move, clicando e arrastando, e colocando aqui, ó, no Z.7, ou 70 cm. Ou aqui no painel lateral, vindo aqui digitando metro, 7, tem várias opções. Ou com o botão G, né? Agora a gente vai adicionar um outro cubo e vamos mudar ele para fazer as 4 pernas da nossa mesa, né? Esse cubo a gente vai mudar a escala dele aqui em dimensões, no painel N, e vai colocar ele com 0,05 em X, 0,05 em Y e 0,7 em Z, que é a altura, né? Só que agora ele está lá embaixo, e eu gostaria que ele ficasse lá em cima, né, coladinho com a tampa da mesa. E a gente tem que entrar num outro princípio de modelagem do Blender, que é os snaps. Estaria aqui em cima, onde tem 2 círculos e um pontinho, e aqui ao lado tem um imã. Esses são os snaps, tá? Aí a gente tem aqui o snap por vértice, por edge, por face, né? O edge seria um canto, uma linha. A gente pode usar o por vértice mesmo. Ele vem por padrão increment, que ele utiliza a malha como referência. E aí, por exemplo, se eu fosse usar o increment e o snap junto, eu teria que entrar, por exemplo, no modo de mover o objeto e segurar o Ctrl. E aí ele começa a travar somente a referência de snap que eu coloquei aqui. No caso, eu vou colocar a referência do vértice, né, para ele poder travar num canto aqui dessa tampa. Então eu vou vir aqui em botão G, né, de atalho, e apertar o Ctrl. Aí eu paro aqui em qualquer um dos cantos, ele vai travar o canto que eu quero da mesa, por exemplo. E aí, em vez de ir lá, criar um outro cubo e não sei o que, e mudar a escala dele, e mover ele novamente, a gente pode duplicar ele, dando um Ctrl+C, Ctrl+V normalmente, aí ele vai se sobrepor, né? Ele aparece aqui do lado, C, Ctrl+V, tá vendo? Aparece outro cubo. Está aqui nomeado, cubo 1, cubo 01, cubo 02. Ou com o atalho Shift-D, que a gente duplica ele também. E aí ele já entra automaticamente no modo de mover o objeto que a gente duplicou. E a gente pode escolher o nosso eixo que a gente quer mover. Eu quero mover no eixo X. Aí eu aperto o X, e aí ele só vai travar no eixo X, e eu quero travar no canto. Então, seguro o Ctrl para aqui. Lembrando, para parar no canto, tem que mudar o snap para o vértice. Aí, para concluir essa mesa, a gente pode selecionar uma perna dela, segurando o Shift, selecionar a outra. Ou clicando e arrastando aqui no modo de seleção aqui de cima, né? Selecionar as duas ao mesmo tempo. E aí a gente dá um Shift D novamente, e agora vai travar no eixo Y. E vai segurar o Ctrl para travar um desses cantos aqui. Aí, basicamente a gente tem uma mesa pré-concebida. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, alguém tenha conseguido ter feito esse 3D. Como o nosso tempo está acabando, eu gostaria de
trazer outros exercícios, a gente vai deixar para outro dia da oficina, né? Isso aí. Muito obrigado, Luiz. Que não entendeu o travamento do Snap, né? Bom, a gente pode falar sobre isso depois da finalização, talvez. Isso, eu acho que eu vou colocar o link de uma outra sala aqui, gente, para explicar rapidamente o exercício obrigatório de hoje. Aí, se alguém não puder ficar mais um pouquinho, daí vai ter no vídeo também. A gente vai passar para vocês, se vocês quiserem. Na outra sala, eu tiro essa dúvida sobre travamento, né? O Snap. Não lembro quem que tinha ficado com essa dúvida. Ainda, né? Ela tá aí na sala. Não sei também se alguém teve outra dúvida a respeito do que eu passei aí brevemente, pode falar, tá? Que a gente aproveita o tempo. Isso, acho que foi a Jane, ela tá aí, sim. Bom, vamos lá. Eu não sei em que parte você parou, Janaína, mas a opção do Snap, do travamento, né? Tá aqui em cima, nesses duas bolinhas com um pontinho no meio delas, né? Aí, aqui ao lado dela, onde tem um ímã, tem a opção de onde você quer travar. A gente tem essa primeira aqui, que é pela malha geométrica, né? Lembrando que você tem que utilizar alguma ferramenta, né? Mover, rotacionar ou escalonar, para poder utilizar o travamento do Snap. Senão ela não tem função nenhuma. Dentro da ferramenta mover, por exemplo, eu quero mover, por exemplo, só no eixo X, né? Eu aperto o botão G de mover, aperto o botão X de travar no eixo X. Segurando o Ctrl, ela vai travando a cada 1 metro aqui dessa malha em cinza clarinho que aparece aí ao fundo. Só que nosso ponto de referência, né, que a gente vai utilizar, vai ser as quinas. Quando a gente entra no modo de edição, a gente enxerga as quinas aqui, né, esses pontinhos. Então a gente muda de increment para vertex, né, que seria um vértice. Aí dentro da ferramenta mover, né, a gente trava ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z, e põe a referência. Eu quero trazer essa perna daqui para cá. Só que se eu for arrastar assim, ela não vai ficar precisa aqui, né? Ela não vai grudar certinho onde eu quero. Para ela grudar certinho, travando no eixo que eu quero mover e segurando o Ctrl, o objeto vai para lá. Se você mover aleatoriamente e segurar o Ctrl, ele também vai. Mas não funciona muito bem assim, né? Tipo, eu quero trazer para cima da tábua, em vez de trazer para baixo. Ele usa sempre como referência o ponto mais próximo do objeto. Então, se o objeto 1, né, que seria a perna, eu quero, sei lá, passar para cima da tábua, que seria o objeto 2, eu teria que trazer ela aqui para cima, e aí, para grudar, eu teria que segurar o ponto. Por exemplo, essa daqui está aqui embaixo, eu não consigo travar ela aqui em cima, porque ela está indo de baixo para cima. Para travar ela em cima, eu tenho que ir de cima para baixo. Deu para entender? A gente tem outras opções de snap aqui, tipo... eu acho que mostra o face, que talvez fique... O face ele funciona bem legal também. O edge também, são acho que os três principais, né? O edge aqui seria da linha, né? Ele trava só nos cantos do objeto. Aí nossa perna aqui, ela não sai da área. Obviamente que eu estou segurando o Ctrl e na opção de mover e passando o mouse. Aí fica uma bolinha vermelha aqui falando, o objeto vai travar nessa linha aqui. Ou o de face, né? Que é exatamente isso que ele faz. Ele trava numa face, na face mais próxima. Pode ser aqui a face da tampa da mesa, pode ser a face lateral aqui da perna. Uma coisa só, que tu não precisa necessariamente clicar Ctrl, né? Acho que pode ativar ali no imãzinho. Pode ativar o imã. E aí ele vai travar automaticamente em qualquer lugar, mas aí você não pode mover ele com liberdade, né? Se você ativar esse imã aqui ao lado, acho que não é o atalho dele.
É Shift Tab. Shift Tab. Ah, boa. Consegue habilitar ele, aí quando você entra no mover, ele só vai travar nos pontos que você escolheu aqui. Se você vier aqui e segurar o Shift, você pode selecionar mais de um ponto de referência. Está aqui Mix. Aí você está utilizando 3 pontos de referências diferentes. Pode ser a linha, nesse caso, um ponto, ou a face em si. É uma ferramenta muito boa que a gente utiliza assim, no dia a dia da modelagem 3D. É isso. Qualquer coisa, a gente tem vídeos também que trazem esses princípios básicos do Blender. Então, o pessoal que está começando na modelagem 3D. Uhum. Isso, a gente já tinha feito 2 edições da oficina e a gente gravou os encontros, elas estão lá no YouTube do Ergani. Também repassa também esses princípios, mas o que foi falado hoje vai ser enviado para vocês a gravação ali no Google Classroom. E aí eu quero até agora compartilhar com vocês o Classroom aqui, só para a gente navegar junto, para vocês entenderem como é que está organizado rapidamente. Eu não sei se está dando para ver. Sim. Sim. Aí está organizado aqui nos 3 encontros, né? Eu entrei aqui com um perfil de participante. E aí, no caso, aqui no primeiro, vocês vão encontrar a bibliografia obrigatória que a gente colocou, que no caso é um pequeno artigo aqui que a gente escreveu para a revista Gaia, falando um pouco sobre o Ergani, os princípios. E a gente também colocou um vídeo de modelagem de uma colher de pedreiro, que aí vai fazer parte dessas tarefas assíncronas do curso, né? E para quem está querendo aprender a modelar junto desse curso que a gente está fazendo, da oficina que a gente está fazendo, aqui tem um vídeo tutorial de como modelar uma colher de pedreiro, que aí já é um próximo nível assim, de complexidade, para além da mesa que o Luiz ensinou hoje. E aqui tem a imagem de referência para usar ela dentro do Blender. O vídeo tem 5 minutos, e daí vocês podem ver em velocidade menor, assim, para acompanhar o passo a passo. E o exercício obrigatório também é apresentado nessas telas, nessas aulas aqui do Classroom. E o exercício obrigatório que a gente pensou para o primeiro encontro seria escolher um artefato de cultura material para ser trabalhado no ensino de história e enviar para a gente por e-mail, indicando um link ou uma foto desse artefato. E descrever quais foram os motivos para escolher esse artefato, qual o seu potencial para o ensino da história. No caso, dá para mandar tanto por e-mail, ou vocês, como participantes, podem vir aqui em adicionar, e aí adicionar aqui o link do objeto que vocês pegaram, ou mesmo, se for por um documento, um link, imagem do objeto, e meio que só falar o porquê que vocês levariam ele para dentro da sala de aula para trabalhar com ele. Uma tarefa futura, para quem quiser fazer, é tentar modelar esse objeto. Enfim, é mais ou menos por aí. Vocês também podem se comunicar com a gente, assim. A gente vai enviar para vocês também ainda essa semana um documento com vários links de catálogos de museus online para vocês terem já um ponto de partida para escolher esse artefato arqueológico que vocês quiserem ir. Então, seria esse o exercício obrigatório. E aí a gente colocou como exercício obrigatório essa modelagem da colher de pedreiro que aparece ali nesse vídeo que está lá no Google Classroom. Também, se alguém quiser modelar a mesa que o Luiz ensinou hoje, quiser enviar uma foto, assim, um print pra gente, a gente também vai gostar bastante. E aí eu acho que é da minha parte. Lembrando que dá para brincar bastante ali, se vocês quiserem mexer nas outras opções que eu não apresentei, para ver como o Blender é, o que ele traz de opções, né? E uma coisa muito louca e mandar também a gente aceita. Eu escolhi um exercício inicial de uma mesa por ser muito básico, né? Ele é composto só por objetos de quadrados, né? Basicamente. E traz um pouco a lógica ali também do espaço, né? A gente entendeu o espaço 3D, ele também tem suas dimensões, suas distâncias, e também as suas relações de conexão entre um objeto e outro, né? Que seria o pé da mesa e a tampa da mesa, por exemplo. Né? Então, acho que é uma coisa assim que super ajuda a entender esses princípios básicos. Depois a gente pode avançar mais em objetos
muito mais orgânicos, né? Mas precisa entender esses princípios básicos para chegar em objetos orgânicos. Isso aí. Pessoal, a gente gostaria que vocês nos informassem se foi legal essa oficina, foi bom essa primeira aula, alguma crítica também, se vocês estão motivados a continuar participando das próximas. Ó. Angélica, se quiser nos mandar a foto da mesa lá no grupo, vamos adorar vê-la. Isso, no grupo do WhatsApp é legal até para os participantes verem também e se criarem. No próximo encontro, a gente vai trabalhar com cerâmicas e também uma nota de 1.000 cruzados novos. Para E trabalhar criar umas imagens na inteligência artificial. aí. Opa. E qualquer dúvida também, se quiserem enviar por e-mail pra gente, no grupo, lá no Classroom, fiquem à vontade. A gente fica muito contente com os feedbacks de vocês. Obrigado mesmo, gente.